Oi, gente. Nesse vídeo eu vou ajudá-los a calcular a porcentagem em cima de um outro valor, de qualquer valor. Então, vou dar dois exemplos aqui simples. Então, a gente vai aprender a calcular a porcentagem em cima, né, ou sobre um outro valor, um valor qualquer. O primeiro exemplo aqui é calcular 10% de 1.000. Então, primeiramente, o mais importante é entender que, sem fazer a tradução desse símbolo aqui e dessa palavrinha aqui, não é possível fazer o cálculo. Então, para que consigamos fazer o cálculo, é necessário fazer a tradução desses dois símbolos aqui. Então, primeiro, no vídeo anterior, nós aprendemos a traduzir esse símbolo aqui. Então, 10% equivale a 10 por 100. Então, feito isso, foi feito o quê? A tradução dessa simbologia aqui. Essa palavrinha de, nós podemos substituir pelo símbolo de multiplicação, sendo ele o xizinho, ou pode ser o pontinho também, que das duas formas eu consigo fazer o cálculo. E o 1.000, eu só vou copiá-lo aqui. Então, desta forma aqui, nós já conseguimos fazer o cálculo. Eu tenho várias maneiras, né, de conseguir fazer esse cálculo. Eu posso fazer, como no vídeo anterior, eu ensinei a dividir 10 por 100 da maneira prática, né? Copiando o número de cima, contando as casinhas de acordo com a quantidade de zeros, colocando a vírgula. Só que muita gente tem dificuldade de... Aqui vai gerar um número decimal e tem dificuldade de fazer a multiplicação e dá um pouquinho mais de trabalho fazer a multiplicação por um número com alguns zeros. Então, nesse caso aqui, eu considero mais fácil fazer da seguinte forma. Primeiro, por ser uma divisão, eu consigo cancelar alguns zeros daqui de cima com os que tem aqui embaixo. A operação de cancelamento, ela existe para quê? Para facilitar o cálculo, para deixar a continha com números menores, mais fáceis de calcular. Então, nesse caso aqui, eu posso cancelar esse zero, ele não vai existir mais, porque eu vou cancelar com esse daqui. Então, o zero de cima, o primeiro zero de cima, eu consigo cancelar com esse daqui. Esse outro, eu posso cancelar com o segundo. Quando eu cancelo, eles passam a não existir mais. Então, o número que era 1.000, agora vai ser 10. O número que era 100, agora vai ser 1. Feito isso, eu posso finalizar de duas maneiras também. Ou eu divido o número de cima, divido pelo de baixo e depois multiplico pelo número que sobrou. Ou então eu multiplico os dois números de cima e o que sobrar eu divido pelo número de baixo. De qualquer forma, o resultado vai ser o mesmo. Então, vou fazer aqui de uma maneira. 10 vezes o que sobrou, que é 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Dividido por 1, que foi o que sobrou lá embaixo. E 100 dividido por 1 é igual a 100. Igual a 100. O que isso quer dizer? Quer dizer que 10% de 1.000 é igual a 100. Então, se fosse, por exemplo, 10% de R$1.000, seria R$100. Então, um exemplo aqui bem simples para ajudar no cálculo de porcentagem. Tenho mais um exemplo aqui para passar para vocês. Exemplo número 2. Calcular 5% de 20. 5% de 20. Então, nós aprendemos a fazer a tradução. 5% equivale a 5 por 100. Esse D aqui, nós vamos trocar. Lá eu usei o xizinho, que eu vou usar o pontinho de multiplicação, que é a mesma coisa que o xizinho, que vale a mesma operação de multiplicação. E o 20
nós vamos só copiar. No exemplo anterior, eu fiz pelo processo de cancelamento. Eu cancelei 0 de cima com 0 de baixo. Nesse daqui, eu não vou cancelar. Eu poderia cancelar esse 0 com esse. Eu vou fazer sem o cancelamento. Se alguém quiser fazer depois com o cancelamento, vai observar que vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Então, aqui sem o cancelamento, como fica? 5 vezes 20. 5 vezes 20, 5 vezes 2, 10. Então, 5 vezes 20 é igual a 100. Dividido por 100, que é o número que a gente tem embaixo, que nesse caso não teve cancelamento. Dividido por 100. 100 dividido por 100 é igual a 1. Isso quer dizer que 5% de 20 é igual a 1. Então, se fosse, por exemplo, 5% de 20 reais, seria R$1. Tá? Um exemplo aí do dia a dia, tá bom? Mais para frente a gente vai ter exemplos desse tipo, exercícios desse tipo, tá? E o modo de calcular, como vai ser? Vai ser o mesmo, tá bom? Para quem fez o cancelamento, cortou esse 0 com esse 0 aqui. Ficou 5 vezes 2, 10, e 10 dividido por 10 também vai dar 1. Então, dá o mesmo resultado, tá bom? Fiz de duas maneiras diferentes para provar que dá a mesma coisa, tá? Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre acréscimo e desconto. Ambos temas foram dados na aula online que vocês tiveram essa semana, tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar pelo chat, tá certo? Espero ter ajudado. Beijos para vocês. Tchau, tchau.